seminário está sendo promovido pelo CDJC, Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, e a Terceira URI. Nesse primeiro momento, o Geraldo vai fazer a explanação do nosso tema, que é a transição planetária e a era da regeneração. Vou falar um pouquinho sobre o Geraldo. Geraldo é Geraldo Campetti, sobrinho, vice-presidente da FEB, da área de divulgação doutrinária, autor e editor, palestrante e apresentador de programas da FEB TV, é professor bibliotecário, mestre em ciência da informação e servidor público federal, pesquisador e divulgador dedicado da doutrina espírita, que hoje nos brindará com esse tema. Então, Geraldo, seja muito bem-vindo à nossa casa, que Deus te ilumine, te ampare e que a gente possa aproveitar esse momento com você. Queria agradecer a gentileza do convite, a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta tarde. Agradecer a Terceira URI, agradecer esta Casa Espírita, Deus, Jesus, Caridade. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, representando também o movimento espírita desta cidade, aqui do município e da região. Uma satisfação, gente, estarmos aqui. E a gente vai fazer nesta tarde um seminário. Não sei se vocês já ouviram falar, como é que a gente produz ou pronuncia essa palavra em inglês, seminário? Geralmente a gente costuma dizer workshop. Work significa trabalho, shop significa mulher. Nessa metrópole tem shopping aqui, gente? Qual é o shopping mais próximo aqui? Tubarão, é? A praia é o shopping, que delícia, né? Mas a gente brinca assim, porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente acaba conseguindo com a figura extraordinária da mulher, né? A figura feminina que nos ajuda, nos auxilia e está à frente de todos nós homens, não há dúvida alguma. Vocês querem ver? Meninas, mulheres, vocês concordam? Então não senti firmeza nenhuma, mas tudo bem. Estou tentando dar moral, né? Mas se fica assim, fica difícil. Gente, ó, seminário significa oficina de trabalho. Como é oficina de trabalho, eu não vou falar aqui como se fosse uma palestra. Isso a gente vai fazer de noite, né? Lá no CEOM, é isso? Que é o Centro Espírita Oswaldo Melo, né? Que dedicatória linda, esse pioneiro. E é isso. Mas aqui a gente vai fazer algo assim mais conversado, mais dialogado. Então eu vou conversar com vocês, pode ser? Vocês aceitam conversar comigo? Então tá bom. Porque se vocês não aceitassem, a gente ia conversar do mesmo jeito. Então um tema muito gostoso, um tema bem apropriado para esse momento que a gente está vivendo. Então a gente vai começar citando duas obras básicas, fundamentais. Obras do Espiritismo. São aqueles 5 livros que Kardec codificou. Todos nós conhecemos. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e Inferno e a Gênese, não é? Nós vamos começar de trás para frente. Vamos citar o livro A Gênese, olha só. É o último aqui dessa relação. A Gênese é um livro escrito por Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. Ele publicou esse livro em 1868. Foi o último livro que ele escreveu dos chamado Pentateuco Kardeciano. São 5, né? Pentateuco por causa disso. E ele escreveu esse livro e publicou em 1868. A primeira edição, janeiro. A segunda edição, fevereiro. A terceira edição, março. Aí teve uma quarta edição e uma quinta edição que foi considerada a definitiva, aquela que se usa para fazer a tradução para outros idiomas, né? Para outras línguas.
E esse é o livro que Kardec mais escreveu, a Gênese, né? Tá conseguindo ver aí, menino? Ó, que a gente vê no centro aqui, né, da filmagem. Então, é o livro que Kardec mais escreveu, do seu próprio punho. As outras obras, elas têm uma densidade, né, de participação dos espíritos maior, no sentido de comunicações, de instruções, de mensagens, do que esta daqui. Essa daqui, senhor presidente, foi Kardec quem mais escreveu, da lavra dele mesmo. E o livro é interessantíssimo. Está dividido, esta obra, porque ela se chama A Gênese, os Milagres e as Predições. Portanto, é uma obra que está dividida em quantas partes? Vamos ver se vocês sabem. A Gênese, os Milagres e as Predições. Estão divididos em quantas 3 partes? É por aí, não é? Na temática que a gente vai ver exatamente no início a Gênese segundo o Espiritismo, depois os Milagres segundo o Espiritismo e os prodígios, né, ou as predições segundo o Espiritismo. Predições. Então a gente vai ver aqui Kardec trazendo um bocado da ciência espirítica nesta obra. E ele começa falando do caráter da revelação espírita. E uma coisa que ele nos traz já assim, que é muito interessante, gente, é o seguinte, que o Espiritismo é uma doutrina revelada. Revelada pelos espíritos superiores e materializada aqui na Terra por Allan Kardec. Por isso ele é o codificador, o organizador, o sistematizador. Ele não é o fundador, porque o Espiritismo não é uma seita. O Espiritismo é uma doutrina, com tríplice aspecto, científico, filosófico, religioso. Científico por quê? Pela manifestação da espiritualidade, pela comunicabilidade, pela mediunidade, a gente tem a comprovação da imortalidade da alma, ok? Então a ciência por conta dessa manifestação entre os 2 planos da vida. E todos os fenômenos medianímicos que acontecem, sejam eles de efeitos intelectuais, como por exemplo a psicografia, psicofonia, seja de efeitos mais assim materiais, digamos, né? São efeitos físicos, como é o caso da materialização, como é o caso do transporte, como é o caso das curas. Aí a gente vai ver que o Espiritismo também é filosofia, porque explica de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Essas 3 perguntas fundamentais que têm sido realizadas ao longo de todo o tempo, desde que o homem é homem, e não tem se encontrado a resposta. Psicólogos, cientistas, religiosos, pensadores, filósofos, professores, vinculados à educação, à área da saúde, à área do pensamento, enfim, todos têm buscado responder estas 3 perguntas. De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? O Espiritismo responde. E nós temos nesse aspecto filosófico a explicação da razão de nós existirmos, de onde nós viemos, a causa de tudo e o propósito de nós estarmos aqui, a finalidade da nossa existência e da nossa vida. Desde que Deus nos criou, Ele nos deu um legado que é a imortalidade. Todos somos espíritos imortais. Significa que jamais nós somos espíritos imortais. Significa que jamais... Muito obrigado pela participação espontânea. Eu não sei se eu ouvi isso dos desencarnados ou dos encarnados, né? Mas é também religião. E é uma questão que às vezes se levanta se o Espiritismo é ou não religião. E Kardec, depois de escrever esses 5 livros, de ter publicado aí a Revista Espírita desde janeiro de 1858, e foi publicando até a sua desencarnação no dia 31 de março de 1869, ele já havia deixado preparado o fascículo, o número da Revista Espírita de abril. E quando foi em dezembro de 1868, praticamente 4 meses cerca de quando ele iria desencarnar em março, ele publica esse fascículo, esse número de dezembro de 1868 e faz essa pergunta: o Espiritismo é uma religião? E a resposta que ele obtém é:
É? Não. Não, o Espiritismo não é uma religião. Não é uma religião como sentido histórico, tradicional, de paramento, de dogma, de hierarquia. Assim, o Espiritismo não é religião. Senhores, o Espiritismo é uma religião? E senhoras também. É uma religião ou não é? É, sim. No sentido da própria palavra, na sua origem, religare, a ligação da criatura com o Criador, do filho com o Pai, da confraternização, da fraternidade, do recolhimento para a busca do que é transcendente. O Espiritismo é religião. Então, desmistifiquemos desde agora, porque às vezes as pessoas ficam assim: o Espiritismo não é religião. O Espiritismo não é religião. O Espiritismo não é religião. O Espiritismo é religião. É ou não é? É. Não é como não deve ser, mas é como deverá ser. Dá para entender? Kardec, ele responde a questão. Às vezes a pessoa pega a primeira parte e esquece a segunda. O Espiritismo não é religião e fica brigando para dizer que o Espiritismo não é religião porque, né, no sentido de que realmente não tem aquela ligação com o tradicionalismo, com a história, nesse sentido, né, de fazer algo tudo assim dogmático, né, cheio de regras, de paramentos, de hierarquias, de ritos. Não, o Espiritismo realmente não é. Por quê? Porque no Espiritismo a gente toma paz. Na casa espírita a gente toma paz? Toma ou não toma? Se quiser. No Espiritismo a gente toma água fluidificada? Se quiser. Se quiser. No Espiritismo a gente assiste a palestra pública? Se quiser. Não há uma obrigatoriedade. Agora, se eu quiser evoluir, se eu sou frequentador há algum tempo, eu preciso também passar do nível de frequentador para trabalhador. E aprender a trabalhar em conjunto, em equipe. O colegiado da casa espírita, que faz essa gestão, que responde pelas áreas, que atua num conjunto que seja sistêmico, orgânico, porque a casa espírita não pode ter dono, não pode ter proprietário, porque senão a gente vai morrer e não vai desencarnar. Sabe qual é a diferença? A morte é a extinção da vida orgânica. A desencarnação é a liberação do espírito do corpo físico. É possível a gente morrer e não desencarnar? Sim. É possível desencarnar sem morrer? Não. Aí não tem como. Aí você vai ter que dar conta de fazer isso, porque eu não sei como que seria. Mas muitas vezes a gente pode morrer, extinção da vida orgânica, mas você fica preso aos liames materiais, às preocupações, às ocupações, às heranças que deixou, que não deixou, aquela coisa toda. Fica preso à chave do centro espírita que você levou consigo e acha que você é dono. Essas coisas todas a gente precisa pegar, desprender. A morte é esse exercício. E aqui na Gênese, Kardec vai dizer que a morte não é um adeus. A morte é apenas um até breve, até logo, porque a gente vai se reencontrar. Então vejamos, o Espiritismo é religião, sim. Não tem por que negar. A gente às vezes vê a pessoa espírita indo à tribuna, gravando uma entrevista, fazendo um vídeo, explicando durante 5, 10, 20 minutos que o Espiritismo não é religião. Com todo respeito para mim, quando a gente se limita à questão de não ser religião, a gente está perdendo tempo. Porque nós temos muito mais coisa para fazer. E o Espiritismo é forte no Brasil, porque a gente tem esse aspecto religioso aqui desenvolvido. Então por que negá-lo? A França teve toda a dificuldade com relação ao movimento espírita porque negou a parte religiosa. Até hoje estão tentando reconstruir o Espiritismo ou o movimento espírita lá na França, onde ele nasceu. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E qual o objetivo da religião? Meu papaizinho sempre dizia: a religião não salva ninguém. A religião aponta caminho. Seguir o caminho depende de quem? De nós mesmos. Então, nós temos essa belíssima obra Gênese, que vai trazer para nós, logo no seu primeiro capítulo, uma informação importantíssima. O Espiritismo foi revelado. E Kardec vai apresentar o caráter da revelação espírita. Ele diz para nós, só há revelação quando há verdade. Portanto, se é mentira, não tem o que revelar.
Porque a mentira tem pernas e logo ela se entrega. Mentira tem pernas curtas, não adianta. Se estiver mentindo, está se enganando, tentando se enganar, enganar Deus ninguém engana, até mesmo a nós a gente não engana, o outro finge que pode estar sendo enganado, mas no fundo não é. A verdade o que é? A verdade é a essência da vida imortal. Isso Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, nos apresenta, trazendo um livro consolador belíssimo, que merece ser lido e estudado por todos nós. Então a verdade é a essência da vida imortal. Por isso que a gente diz que a verdade é atemporal. A verdade é. E Allan Kardec nos deixa como assim materializada entre nós a doutrina espírita, ou espiritismo, que é da revelação dos espíritos, por isso o livro é dos espíritos, não dos espíritas. Alguns espíritas acham que o espiritismo é dele. Vocês conhecem alguém assim? Sim, como assim? É. E às vezes acha assim, o espiritismo é meu, eu posso fazer o que bem entender. Não, seu infeliz. Você tem que aceitar que o espiritismo precisa fazer em você o que você precisa fazer. Precisa ser feito. Você precisa transformar esse objetivo maior. Nós todos precisamos passar pela renovação íntima, a transformação moral. Que é assim que o verdadeiro espírita vai ser reconhecido, não é? Pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Capítulo 17, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem? Anotado, né? Vamos lá. Então aí a gente vai verificando. O Espiritismo é uma revelação. Porque vem dos espíritos superiores. E só a revelação quando há verdade. O caráter da revelação espírita. A verdade absoluta. Allan Kardec materializa o Espiritismo entre nós e ele deixa o legado da fé raciocinada. A fé raciocinada é o oposto da fé cega. A fé cega é aquela que leva ao fanatismo. A fé raciocinada é que leva à razão, ao discernimento, pelo uso da razão. Então a fé raciocinada nos leva à compreensão, ao entendimento. Como é que a gente pode compreender e entender? Estudando, aprendendo, se dedicando, não é assim? E aí, com a fé raciocinada, com a razão, por isso Kardec colocou no capítulo sobre a fé e trouxe para a epígrafe do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é outro livro que a gente está trazendo aqui, que também faz parte do Pentateuco kardeciano. Kardec vai dizer que fé inabalável só o é, a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Quer mais? É impressionante. Fé inabalável, ou seja, a fé que não pode se abalar. Só o é aquela que pode encarar face a face, frente a frente, aqui, olho no olho, a razão. Em todas as épocas da humanidade. Por isso que a verdade ela é atemporal. E o Espiritismo é a revelação da verdade. A verdade é absoluta ou é relativa? Eu vou fazer a pergunta de novo. Vocês fiquem à vontade para responder. A verdade é absoluta ou é relativa? Absoluta, gente. Porque a verdade ela vem de Deus. Por isso que ela é a verdade inabalável. Independentemente da época. Ela é atemporal. O que é relativa? A nossa capacidade de entender a verdade. Então, quando alguém disser assim, a verdade é relativa. Não, meu amigo, a verdade é absoluta. A nossa capacidade de entender a verdade é que é relativa. Por isso, a revelação da verdade se dá gradativamente, como a Gênese coloca aqui. A revelação do Espiritismo vai se dando gradativamente. E no Livro dos Espíritos, que é outro livro fundamental, que a gente vai citar aqui também, faz parte do Pentateuco, Allan Kardec pergunta, ora, na questão 621, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí na questão 621A ele pergunta, mas se a lei de Deus está escrita na consciência, por que a necessidade da revelação?
Vocês se lembram dessa questão? Ah, e o Espírito da Verdade responde o quê? É porque, geralmente, a gente se esquece. Como é que vocês sabem disso? A gente se esquece. E aí a revelação vem para nos relembrar. Para a gente retornar a ciência para a consciência. Para a gente não se deixar mais esquecer das realidades verdadeiras da vida imortal. Ok? Então, quando a gente vê no primeiro capítulo de A Gênese que o Espiritismo é uma doutrina revelada e só a revelação quando é verdade, e que a revelação ela é, né, aquela que traz a verdade que é absoluta, a nossa capacidade de entendimento da verdade é relativa e por isso a sua revelação, manifestação se dá gradativamente. Nós entendemos que o Espiritismo, na sua essência, é progressivo. A doutrina espírita é progressiva. Não havendo necessidade de adjetivação para dizer que o Espiritismo é progressista. Porque aí a gente começa a criar progressista. Ora, se o Espiritismo é progressista, quer dizer que há outro Espiritismo regressista. Ou retrógrado. E a gente começa a criar espiritismo de mesa branca, espiritismo kardecista. O único espiritismo que existe é o revelado por Allan Kardec, aliás, codificado por Allan Kardec e revelado pelos espíritos superiores. E é isso. Mais uma adjetivação Allan Kardec colocou para o espiritismo. Única. Espiritismo cristão. Porque o Espiritismo jamais poderá ser dissociado do Evangelho de Jesus. Confere? Ele colocou, escreveu, Espiritismo cristão. Esse sim a gente adota. Até para que a gente não entenda Kardec fora do Cristo e o Espiritismo fora do Evangelho, do cristianismo. Porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. Toda vez que a gente tentar dissociar isso, não vai dar certo. Tudo bem? Então está aqui. Não há necessidade de outro adjetivo qualquer. Para a gente não pegar carona em modismos que volta e meia vem acontecendo em pensadores e estudiosos do Espiritismo que estão aparecendo por aí, feito descobridores da roda. E a gente, em boa parte, às vezes incautamente, desprevenidamente, inconscientemente, inconsequentemente, eu diria mais, irresponsavelmente, a gente vai segui-los. A gente é responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer. E o fundamento na obra doutrinária é a base, para a gente saber o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. A casa espírita precisa estar fundamentada em Kardec. Se eu for fazer uma palestra sobre o Espiritismo, eu preciso citar, estudar, mostrar a obra da codificação, a obra que é a Revista Espírita, falar de obras póstumas, falar do que é o Espiritismo, trazer essas obras fundamentais para a gente ter segurança. Fica claro para nós, gente? Alguém tem alguma dúvida? Sabe por quê? Porque na casa espírita a gente anda tendo agora diversas manifestações que não necessariamente são espiritismo. Práticas esdrúxulas que não se caracterizam como sendo práticas espíritas. Alguém está refletindo, está pensando, o coração está batendo mais rápido. É impressionante. Quando a gente vê a estrutura que a Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional, propõe, que foi uma construção coletiva, não é só de uma instituição, embora a Federação Espírita Brasileira, pelo trabalho de Ismael, esse missionário indicado, diretamente escolhido por Jesus, que é o guia espiritual desta casa e é de todo o Brasil, é da Federação Espírita Brasileira, na sua bandeira Deus, Cristo e Caridade, vai nos trazer exatamente essa necessidade de fidelização, de fidelidade. Não é padronização, não é uniformização, é união com unificação. Isso faz toda a diferença. Isso implica em renunciar, isso implica em ser denodado, dedicado, devotado ao trabalho. Isso às vezes implica eu abrir mão de uma opinião pessoal. Nem sempre eu preciso ter razão, mas eu preciso ser feliz, né? O nosso presidente aqui estava falando exatamente nisso.
quando se referiu a Digníssima. Como é que é o nome da Digníssima? Alexandra. A Alexandra, né? Alguém teve que falar por você? Ah, então é isso. Porque o nosso André está amando, né? Amando a Alexandra. É toda carinhosa. E a gente que é homem, ou que está temporariamente revestido da personalidade masculina, né, ou alguém que tem aqui assim, um caráter que seja, né, de manifestação mais sensível, não tem nenhum problema. O espiritismo não tem preconceito algum. O que existe é espírita preconceituoso. Agora, o espiritismo não tem nenhum preconceito. Não vem querer trazer para a doutrina espírita uma opinião pessoal sua. Muito cuidado com isso. Então, a gente tem que respeitar as manifestações na sua diversidade. Então, se tem alguém aqui com essa, digamos, sensibilidade afetiva, né, seja na homoafetividade, né, feminina ou masculina, a gente costuma brincar assim, nesse sentido, né, que a gente está amando qualquer um de nós de personalidade masculina ou que tenha, né, esse caráter, independentemente aqui da, digamos, da manifestação da sexualidade, a gente está amando aquele que é a nossa companheira, tá bom? Então não adianta rir aqui do nosso André, porque todo mundo está nessa situação. O senhor também está, confere? A digníssima da hora. Não dá para negar, né? Então, gente, aí o livro A Gênese, ele é estruturado de uma maneira maravilhosa. Esse primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita. O 14º capítulo vai falar sobre os fluidos, que aqui tem toda essa base para a gente entender o processo de cura, que é sempre uma questão que a gente tem dúvida, a gente fica meio assim, né? Como utilizar, como é que deve empregar. Está aqui o capítulo 14 de Agentes. E o capítulo 18, que é exatamente quando vai falar da nova geração, da geração nova, dos sinais dos tempos. Se tem uma mensagem do Dr. Barry, se for francês, se for inglês é Barry, né? Alguns dizem que não é um homem, é uma mulher, que adotou um pseudônimo, mas isso nunca se sabe, não é? E vão perguntar a fonte, que eu não sei qual é a fonte, mas já ouvi falar. Aí as mulheres vão ficar de antenadas, vão buscar a fonte, então acabam encontrando alguma informação. O mais importante é o conteúdo. Aqui, no item 28 desse capítulo 18, o Dr. Barry diz o seguinte: a época atual, essa época que nós estamos vivendo, é de... começa com tran e acaba com zição. A época atual é de transição. E o que significa transição? Segurem aí no coração e na mente. Se quiser tomar nota, o que é transição? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando Allan Kardec vai trazer para nós aquele princípio do Espiritismo: há muitas moradas na casa de meu Pai. É muito interessante, porque isso aqui está registrado no capítulo 14 do Evangelho, anotado por João, o discípulo amado. Não é? Você sabe por que João era chamado discípulo amado? A voz da sabedoria não está querendo arriscar, eu estou gostando aí, está pensando. Por que era discípulo amado? Será que é porque Jesus amava mais a João do que aos outros? Jesus não poderia ter predileção. Um espírito puro, espírito co-criador da Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? O nosso guia, que merece ser seguido, o nosso modelo, que nos serve de inspiração, o Senhor, por causa da autoridade moral, o nosso mestre que nos ensina. Imagina que ele teria alguma predileção? Ele amava a todos. Por que João era chamado discípulo amado? Porque João era o que mais demonstrava amor. Dentre os mais joviais, o mais alegre, aquele que beijava, que abraçava, que cumprimentava com alegria, essas coisas todas. Porque a gente diz assim: como é que é chamado o Evangelho? Boa nova. O que significa boa nova? A mensagem da lei de amor, da esperança, da alegria, do júbilo. Quando nós fomos fazer o índice do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o índice tem o sumário, né, que é a estrutura do livro conforme seus capítulos, seus itens, mas a gente faz um índice geral pegando todos os assuntos, todos os nomes, enfim, locais, e remetemos ali aos itens, aos capítulos, enfim, para poder recuperar a informação.
Aí a gente se surpreendeu com a palavra sorriso. Nós encontramos a palavra sorriso dentre os 30 capítulos que aparecem no livro Boa Nova em 16. 16. Mais da metade da obra apresenta esse vocábulo sorriso, esse substantivo, para dizer que Jesus também sorria. Que a gente nunca vi Jesus sorrindo. Então você não conhece Jesus. Jesus sorria. Tinha momentos, né, de júbilo interior. Então o sorriso é uma coisa muito importante, porque a boa nova é a mensagem da alegria, do júbilo, da esperança. A boa nova que nos inova, que nos transforma, que nos melhora. Ok? E aí a gente vai ver a apresentação. João capítulo 14. Jesus falando, eles vão tomando nota. Aí começa assim esse capítulo 14. Como é que começa mesmo o capítulo 14? Faça a mínima ideia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vou-lo teria dito. Vou para vos preparar um lugar. E voltarei. Aí estavam lá os discípulos ouvindo, inclusive Tomé e outros lá e tal. Mas, Senhor, para onde vais? Pareciam crianças perguntando para essa gente. Mas vai para onde, Senhor? Não sabe qual é esse caminho. Aí Jesus se apresenta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. Olha, e mesmo assim eles ficavam em dúvida. Foi impressionante. Passaram-se 2000 anos, a gente continua com algumas dúvidas, né? E nesse capítulo a gente vai, que eu entendo como sendo uma carta, uma missiva aos espiritistas da atualidade, né? Aos espíritas modernos, porque ali tem exarado vários princípios da doutrina espírita. Veja que coisa linda. E ele vai estar apresentando, depois mais para frente, no item ali pelo 15, 17, 26, né, desses versículos desse capítulo 14, se me amais, olha a condição, o amor. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, gente, amar não combina com separação. Ah, mas eu já me separei de 2 mulheres. Significa que eu não amo? Não. É porque não deu certo? Deu certo enquanto durou. Posto que seja eterno enquanto dure, amém. Né? A gente vai adaptando o ensinamento à nossa conveniência, né? Tem muito disso, cuidado. Mas de qualquer forma, né, a gente quando se desune, a gente se separa, quando a gente isola, quando a gente escolhe, toda escolha implica em uma seleção. Quando você está escolhendo um caminho, você está excluindo o outro. Quando a gente está tratando do ser humano, ele não é um objeto a ser descartável. Por isso que Jesus olhava no nosso coração e ele viu o que a gente tinha de melhor, acreditando no tempo de cada um sem forçar. A gente vai falar isso à noite um pouquinho na palestra, que é sobre essa questão do tempo. Hoje é o melhor dia, agora é a melhor hora. Mas veja que interessante, Jesus via esperança, e ele sabia esperar, e até hoje ele sabe. Nenhuma das ovelhas será perdida. Dentre aquelas 100 do rebanho, uma foi perdida e ele foi atrás dela. Buscar aquela que houvera se perdido. Que amor é esse? Então o amor une, o amor reúne. Por isso estamos em família. Como é interessante. E a gente vai ver esse princípio, se me amais. O amor é a base. Guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique eternamente conosco. Aí Kardec, quando estava fazendo todo o trabalho da codificação, perguntou para o Espírito que estava acompanhando, orientando, dirigindo, coordenando, como é que ele deveria chamá-lo. Como é que o Espírito se apresenta? Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, ou simplesmente verdade. O outro Consolador
na figura do Espiritismo, é o próprio Cristo. Jesus é o Consolador prometido. O Espiritismo é o Consolador prometido. O Espírito de verdade, da verdade ou a verdade, é o próprio Cristo, coordenando todo o trabalho com uma pleiade de espíritos superiores. Uma revelação que não está personificada como a primeira em Moisés, a segunda em Jesus. Mas o Espírito da verdade, de verdade ou a verdade, coordena todo esse trabalho. Mas é o próprio Cristo que retorna. A gente perguntar quando é que Cristo voltará. Cristo já voltou. Cristo nunca nos deixou. Vou para vos preparar lugar e voltarei para vos buscar. A gente tem alguma dúvida? E a gente vai ver aqui no capítulo, então, 3º, há muitas moradas na casa de meu pai, que é desenvolvido. E Kardec, genialmente, ele estrutura, boa parte aqui são uns 20 dos 28 capítulos, aproximadamente, colocando uma primeira parte e uma segunda. Então, geralmente os capítulos do Evangelho têm uma primeira parte e uma segunda. Vocês entenderam até aí? Quantas duas partes geralmente tem cada capítulo do Evangelho? Né? A primeira e a segunda. A primeira geralmente ele escreve, ele traz do Novo Testamento, faz explicações, e a segunda ele traz as instruções dos Espíritos. As instruções que ele toma cerca de 1 milheiro de mensagens, 1000 mensagens, recebidas de 1000 centros diferentes espalhados no mundo afora. Ele colhe ali uma centena, 10%, e coloca geralmente no final de cada um dos capítulos, da segunda parte. E é por isso que se chama, que está explicado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela chamado método, como é que é? Do controle universal do ensino dos Espíritos. Ele explica. Então ele comparava as mensagens, via tudo, tinha muitas, inclusive com o mesmo teor, praticamente escolhia uma e tal. E ele vai criando, ou materializando, porque a criação não é dele, porque já existia na natureza, ele vai condensando, compilando esses princípios doutrinários, que são princípios naturais, são princípios divinos revelados pelos Espíritos superiores, e ele traz isso de uma forma, para a gente poder entender, tão didática, que a gente vai ver a harmonia que existe, para dizer para nós que esses princípios são as próprias leis de Deus, manifestadas na nossa vida. Por isso que o Espiritismo, como princípio fundamental, existiu desde sempre, mas como doutrina surge com a revelação e a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Isso é claro para nós? Mas veja lá, esse princípio fundamental da pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não é assim? E a gente tem aqui Kardec, faz essa organização, fala dos princípios fundamentais, fala do controle universal dos ensinos dos Espíritos, e que há necessidade desse controle para o quesito de princípio fundamental, que é outra coisa que a gente tem que entender. Às vezes o pessoal pega, olha, mas essa questão aí, ela não tem o controle universal do ensino dos Espíritos. Sim, e daí? Então não é Espiritismo. Não, meu amigo. Kardec, ele estava tratando aqui dos princípios fundamentais. Para os princípios fundamentais tem que haver o controle universal do ensino dos Espíritos. Às vezes você tem uma revelação que é uma revelação que vem de um Espírito ou de um conjunto de Espíritos. Aí você vai dizer, como por exemplo, a gente tem alguns livros que trazem informação da encarnação do indivíduo que foi fulano de tal. Vocês já viram? Por exemplo, os romances históricos de Emmanuel, são maravilhosos. São? O próprio Emmanuel vai trazer a revelação de que ele, na época de Jesus, foi um senador romano, não é isso? Chamado Públio Lentulus. Tá certo? Ora, há necessidade do controle universal do ensino dos Espíritos para saber que Emmanuel foi Públio Lentulus na época de Jesus? E nem haverá esse controle universal. Sabe por quê? Isso é absolutamente desnecessário. Que quem quiser não acreditar que Emmanuel tenha sido um senador romano, depois um escravo, né, e depois um padre, por aí, não acredita. Qual é a diferença disso para a fundamentação do Espiritismo? Nenhuma. Agora, se você deixar de acreditar em Deus, acreditar na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito após a morte, na sua conservação da individualidade, não é? Na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na lei de causa e efeito do livre-arbítrio, na lei de evolução e na pluralidade dos mundos habitados, você deixar de acreditar num desses princípios, você está não acreditando no Espiritismo. Dá para entender, gente?
Então, cuidado com as afirmações, porque a gente vai querer controlar tudo pelo ensino dos espíritos, não vai ter. Eu me lembro do presidente Thyssen, Francisco Thyssen, de saudosa memória, foi presidente da FEB de 75 a 90, quando ele desencarnou. E ele fazia a apresentação de alguns livros, e ele colocava, olha, essas informações aqui ficarão para o futuro. Quem sabe uma possível confirmação, ou não. Não deixava de publicar uma informação em respeito ao Espírito, mas não era algo que iria contradizer o Espiritismo, porque se é algo que contradiz o Espiritismo, não é Espiritismo. Aí vão dizer, isso aqui eu estou revelando, tem tanta fantasia em livros por aí, não sei se você já viu, né? Tantos livros de romance, que aí bota o nome de um espírito diferente, que não sabe nem pronunciar o nome direito, né? Aí o médium lá não sei o que, romance espírita, romance mediúnico, aí vai todo mundo comprar. Não leu Allan Kardec, não leu Chico Xavier, não leu Divaldo Franco, não leu Raul Teixeira, não leu Ivone do Amaral Pereira, não leu os clássicos espíritas. Vai ler um trem desse aí, abençoado trem desse aí. E pode até, quem sabe, se interessar pelo espiritismo. Acontece, não é? Pode ser a porta de abertura, porque como eu sou bibliotecário, eu aprendi com um bibliotecário indiano, claro que ele viveu bem antes de mim, né? Mas assim, aprendi estudando. Ele é matemático também, as leis da biblioteconomia. E uma das leis é assim, a cada livro o seu leitor, e a cada leitor o seu livro. Outra lei. Parece a mesma coisa, mas não é. Então você pega um livro Violetas na Janela, pode abrir, por exemplo, a porta para alguém ser espírita, ou conhecer melhor o espiritismo. A pessoa poderia muito bem ler Nosso Lar, que é um livro muito mais refinado, de muito mais conteúdo, muito mais profundo e muito mais exato que o Violetas. Mas não vai impedir a existência do Violetas, dá para entender? Mas eu não posso me limitar no Violetas, assim como eu não posso me limitar no Nosso Lar. Mas há uma distância homérica entre um e outro. Tá? A gente tem que ter bom senso assim, para saber fazer distinção. Não é desvalorizando não, o outro produto, porque todos eles têm a sua importância, já que tem leitor disponível a ler. Ok? Bom, então vem aqui. Há muitas moradas na casa de meu pai. E no item que é o de número 3, do capítulo 3, Kardec vai falar sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Ele vai trazer para nós uma revelação interessantíssima. Ele vai dizer que os mundos têm o seu nível de evolução, de progresso, de acordo com o nível de progresso e de evolução dos seus habitantes. Então, quanto mais evoluídos os seus habitantes, mais evoluído é aquele mundo, porque vai ser medida a evolução do mundo conforme a evolução dos espíritos que o habitam. E essa evolução é a evolução espiritual, que é composta de moral e intelectual. Então vai evoluir, vai avançar ou vai avaliar a evolução intelectual e a moral. Não é só intelectual. Guardem bem isso, o que é a transição, o que ela significa e o que está acontecendo no momento da transição. Se a gente está vivendo um momento de transição, esta era é uma era de transição. Então, uma transição planetária. Transição, nós estamos em transição. E aqui vai dizer, o nível de evolução da população, dos habitantes, vai determinar o grau de evolução daquele mundo. Então, Kardec coloca o mundo primitivo. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações. Mundo de expiação e provas, ele coloca expiação antes das provas, expiação e provas, onde há o império do mal. O mundo regenerado, regenerador de regeneração, que é onde há uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. O mundo ditoso ou feliz, onde há o império do bem, e o mundo celeste ou divino, onde só há o bem, destinado às últimas encarnações, os espíritos puros. Então veja, primeiro nível, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações. Último nível nessa classificação didática, mundos puros, não é? São aqui já são mais que isso, são celestes ou divinos, destinados às últimas encarnações, é o contraponto. Vocês estão vendo aqui? Primeiras encarnações, primitivo. Últimas encarnações, celestes ou divinos. Aí vem o mundo de expiação e provas, é o império do
mal. Aí vem o mundo ditoso feliz, que é o império do bem. Também é uma dicotomia, é um paralelo. Aí tem um mundo, que eu não vou poder mostrar o dedo por uma questão ética, que é exatamente o mundo que está no meio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, terceiro. Está bem no meio. Que é um mundo de regeneração. Que é um mundo transição, de transição. E olha, se Dr. Barry, ele coloca para nós, em 1868, que a era que a gente está vivendo é de transição, hoje a Terra está numa transição para um mundo de regeneração, que é também um mundo de transição. É bem no meio do caminho. Então nós estamos numa transição para um mundo de transição. Alguém está querendo moleza? E aí eu volto então à pergunta. Entenderam a classificação dos 5 mundos? Ficou claro? De acordo com a encarnação. E aí a gente volta à pergunta original. O que é a transição? Oi? Movimento. A transição implica em movimento. Oi? Escolha. Transformação. Equilíbrio. Ou busca dele, não é? Transição. Olha que maravilha. Palavra bonita, né? Transição. Transição é estar em trânsito. É estar em mudança. É estar em viagem. Esse estar em trânsito, em viagem, é estar em transformação, é estar num estado, né, que você busca uma melhoria, você busca sair de uma margem a outra, de um ponto a outro, de um nível a outro. Significa que nesta viagem, nesse trânsito, a gente se sente confortável? Quem é que gosta de mudar aqui? Tem algum... Você gosta? Só um momentinho. André, você gosta de mudar? Não gosta. Alexandra, vocês vão continuar mudando toda vez que vocês quiserem mudar, tá bom? Apesar, meu André, de você não gostar. Essa é a vida, assim a gente evolui. Olha lá, de um modo geral, com exceção desse espírito nobre, evoluidíssimo que aqui está presente, sincero, que se colocou, a gente tem um certo incômodo com a mudança, porque a mudança nos tira da zona de conforto. E quando a gente está na zona de conforto, não significa que a gente esteja necessariamente acomodado, porque você pode estar ali numa zona até confortável, mas com seus desafios e tudo mais. Mas geralmente a gente está enfrentando dificuldades, está enfrentando problemas, obstáculos, desafios, crises, não é assim? E a gente fica ali meio incomodado. E aí a transição, o que ela faz, gente? Ela nos impulsiona. Ela meio que nos obriga, ó, meu amiguinho, você vai, a natureza vai te levar de rondão, ou senão você vai ter que dar uma, olha aqui, ó, nós vamos te convidar sutilmente, né, para que você seja degradado, seja exilado, como aquela ovelha que vai ficar um tempo ali numa outra situação, porque não consegue acompanhar o nível evolutivo do planeta. Se a Terra está numa transição, e aí eu fico pensando, nós somos trabalhadores da última hora. Por quê? Será que porque a gente não trabalhou desde a primeira? Ou será que fomos só convidados agora na última hora? Provavelmente a gente vem sendo, que você está rindo do quê, meu amigo? A gente vem sendo convidados, ó, há muito tempo. E agora a gente ainda está para aceitar o serviço. Está para aceitar esse convite para o trabalho. Se a gente não aceita, nós somos trabalhadores da última hora. Se a gente aceitar, dá essa última hora. Senão a gente não vai aproveitar. Não conseguiremos acompanhar a evolução do planeta. Aí teremos que fazer nosso desenvolvimento nesse intervalo, pelo menos durante um tempo, a necessidade de cada um,
a escolha de cada um, numa transição que seja uma espécie de plano em que vai estar no início, por exemplo, de expiação e provas. Porque não há retrogradação espiritual, o espírito não retroage. Nós não recuamos no sentido do processo evolutivo, nós somos perfeccionistas, não somos imperfeccionistas. Nós estamos sempre avançando, às vezes podemos ficar estacionários por vontade própria, e aí vem a natureza, nos chama, nos convida, porque é lei da evolução, é lei natural, nós precisamos progredir. Se a gente estaciona por uma razão ou outra, não quer fazer nada, essas coisas, não sei como dá, chegou o tempo urge, os tempos são chegados, capítulo 18. Agora, meu amigo, já não tem mais tempo para você. Esse tempo aqui nessa Terra, nesse planeta, não. Você vai ser submetido a provas, expiações mais dolorosas, difíceis, né? É como se, olha, não inventou a roda, aí você vai ter que inventar a roda lá, uma coisa assim difícil, vai ter que enfrentar espíritos mais endurecidos, para ver se você acorda. Não é castigo divino, não é punição da lei, porque a lei não pune, a lei oferece a possibilidade de educação, de libertação, fica claro para nós? E aí, então, depois esses espíritos vão ser novamente trazidos para esse processo e vão seguir em frente. Mas esse momento de transição, que significa essa mudança, essa passagem de um estágio a outro, nos causa um pouco de incômodo, porque a gente, de um modo geral, tem resistência à mudança. Nós resistimos à mudança, porque a mudança ela incomoda. O que o Cristo nos propõe? A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Isso significa o quê? Que nós temos diante de nós uma espécie de espada de Damocles, é assim que fala? Porque o Cristo não traz para nós comodidade. Ele não traz moleza, ele nos traz o convite e convocação para que a gente desperte consciencialmente e comecemos a agir no nosso próprio progresso. Então nós somos trabalhadores da última hora, do mundo de expiação e provas que já está se despedindo, já está no ocaso, e ao mesmo tempo somos trabalhadores da primeira hora de um mundo de regeneração, cujo limiar, o pórtico, já foi instalado na Terra. E agora eu vou trazer uma revelação para vocês. Essa água está fluidificada, ela tem limão, né? Tem alguma coisa aromatizada. Vocês podem tomar água ali, tem água natural à vontade, aromatizada só aqui. Gente, a revelação é a seguinte. Está sendo gravado? Está sendo transmitido ao vivo? O pessoal da internet está nos acompanhando, muito obrigado, viu, pela presença, Deus os abençoe. Espero que estejam gostando. Podem entrar pelo chat, fazer as comunicações com a nossa menina da comunicação, da evangelização, a menina da área da família, ou melhor, né? Já está bom aí, né? Cheio de compromisso. Vai anotar direitinho e trazer para nós. Dia 18 de abril de 2010, Brasília, domingo de manhã, terceiro Congresso Espírita Brasileiro, comemoração do centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. Divaldo Pereira Franco foi fazer a palestra de encerramento. Estava fazendo a palestra, depois de um certo tempo de palestra, quem assume o comando? Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, ele diz: estes tempos assinalam a transição do mundo de provas e expiações, assim ele chama, para o mundo de regeneração. E aí ele detalha em uma página a mais, mensagem que foi publicada em Reformador. Então nós entendemos, nessa linguagem que é clara, de que dia 18 de abril de 2010 assinala simbolicamente essa transição, o início, o pórtico, o limiar
a entrada da Terra na era da regeneração. Aí poderia dizer que Pet, não acredito em nada disso. Não tem problema. Continuo não acreditando. Mas há muita lógica. O Espiritismo, e está aqui na Gênesis, não faz predições com datas. Não é isso? Tem umas teorias aí que em 2057, não sei o que, tem um monte de coisa que a gente não sabe direito, o que é, né? Falar tal. Chico falou para mim, falou para você, guarda para você, meu amigo. Não fica falando e fica contando para todo mundo, não sabe se é verdade ou não, essas coisas. Aqui você tem uma coisa publicada, foi gravada ao vivo, publicada impressamente e digitalmente, está ali. E foi dito claramente, Dr. Bezerra de Menezes, esses dias, esses tempos, assinalam a transição do mundo. Veja, que interessante, quando Dr. Barry dá a comunicação, em 1868, ele vai dizer que essa transição não é de agora. Começou há cerca de 100 anos, um século. Então, se você recua 1868 para 100 anos contados aí para trás, dá 1768. Olha que período interessante que a gente está vivendo. Então, provavelmente, essa regeneração tem ali começado essa transição por volta desse ano, ou desse período, gente. As datas são sempre relativas para nós, tá certo? Simbolicamente, para a gente ter uma referência, não é nada determinado, para dizer absoluto, então vai chegar o ano, né? Nós já pulamos para o mundo de regeneração. Não, isso significa que é um pórtico, é a entrada, é o limiar. Mas a gente já está, nós não podemos dizer hoje, isso que é importante, à luz do que nós estamos vendo, como ele disse aqui, né? Claramente está dito aqui, nós estamos, né? A Terra está vivendo uma transição. Isso é fato. A época atual é de transição. Só que essa transição começou há cerca de 100 anos, 1768 por aí. Em 2010, praticamente se a gente for somar, quase 300 anos depois, né, 3 séculos, a gente vai ver esse passo mais fundamental para a entrada no mundo de regeneração. Hoje nós podemos dizer que estamos, sim, na Terra, já com elementos do mundo regenerador, como espíritos reencarnando com preparação para trazer essa nova era, a era do espírito, a era da imortalidade, a era da regeneração, que nós já temos coisas muito mais avançadas do que tínhamos no passado, ao tempo que, simultaneamente, a gente ainda vê barbárie reminiscente do mundo primitivo. E ainda tão fortemente a ocorrência de tantas situações que nos assustam, prevalecendo o mal, se manifestando. E há explicação para isso. Não é que o mal seja justificado, porque como está no capítulo 3º da primeira parte de A Gênesis, quando fala da origem do bem e do mal, a gente vai ver que o bem é divino, porque vem de Deus nosso Pai. Sempre existiu, existe, sempre existirá. Independentemente de nós. O mal, pelo contrário, só existe por nós. Kardec explica que a origem do mal está na nossa escolha. Numa escolha que faz nos desviar da lei de Deus, da normalidade, embora se questione esse termo, mas muito mais assim do que é divino e natural. Porque o que é divino, natural, e eu diria até o normal no sentido que seria próximo desse natural e divino. Eu estava vendo um livro hoje sobre a origem do normal, da normalidade, é uma coisa absurda que foi colocado, fala de doença mental, tantas coisas assim. Para dizer, o indivíduo que é doente mental não é normal, quer dizer, o outro que é normal não é doente mental, e é muito confuso, isso não é bem assim, a gente não pode interpretar tão rapidamente. Mas, de qualquer maneira, fiquemos com esse adjetivo, o que é, né, natural, o que é divino. Quando a gente se distancia disso, como está no Livro dos Espíritos, o que é o bem? É tudo que nos aproxima de Deus. O que é o mal? Tudo que nos afasta de Deus. Então, quando a gente derroga
é quando a gente denigre também é uma palavra que a gente tem que evitar. É impressionante. Hoje, para falar, a gente tem que estar vigilante, não é? Mas quando a gente se afasta da lei divina, a gente está caminhando com uma escolha própria, voluntária, deliberada, num caminho que não é o adequado, que não é o correto, que não é aquilo que vai nos levar à felicidade, à plenitude. Então a gente sofre as consequências, daí vem o sofrimento, vem a dor, né? Vem a expiação. O mal não é necessário na nossa caminhada evolutiva para o nosso progresso, para a nossa felicidade. A questão 120 do Livro dos Espíritos coloca: o homem tem que passar pela fieira do mal para chegar ao caminho do bem? E a resposta é não. Pela do mal, não. Pela da ignorância. Da ignorância, sim. A gente não sabia, tudo bem. Aí você vai aprendendo. Mas você não precisa errar para aprender. A gente costuma dizer: errar é humano. Nada mais equivocado do que isso. Porque o que é humano é acertar. Para isso que nós somos criados. Para isso que a gente foi se desenvolvendo para chegar à razão. A razão não é para você errar, é para você acertar. Agora, a gente erra porque não usa bem a liberdade, faz uma escolha que não é aquela que deveria ser, e aí tem as consequências. Então, Deus não coloca o mal no nosso caminho como uma criação dele próprio para que a gente evolua. O mal é uma escolha, uma criação nossa, e por isso que só existe enquanto nós o alimentamos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, também no livro Sexo e Destino, André Luiz vai colocar para nós que o mal é um círculo fechado em si mesmo e fica girando até que haja purgação, haja ali um trabalho de limpeza, de higienização, de cura. É por isso que vem a chaga colocada para fora. É por isso que no período de transição, como a gente está vivendo, esses espíritos que não estavam encarnando aí há séculos e séculos, talvez até um milênio, como está no Apocalipse, eles agora vêm à tona por permissão divina, mas trazendo as suas características insanas, que parecem espíritos primitivos, fazendo barbaridades, horrores que a gente vê. Não estou acreditando. Como pode ser? Nós não estamos evoluindo, parece que está regredindo, tudo está perdido, quando a gente esquece de ver no sentido mais holístico, mais sistêmico, mais amplo, que a gente vai compreender melhor. Nós estamos evoluindo, sim. O que a gente tem hoje é a maior quantidade de informações para saber dessas coisas, inclusive. Antes acontecia, a gente não ficava sabendo. Então vejamos, esse ponto é crucial, porque na transição, o que acontece? O mal vem à tona. E ele vem à tona porque ele precisa ser erradicado, extirpado. Por que a gente manifesta doenças orgânicas, corporais, biológicas? Muito provavelmente porque nós ainda temos doenças espirituais. Alguns dizem que não há doença, há o doente. E veja, esse mal que a gente vê, a gente mesmo cria. E ele só existirá enquanto a gente o alimentar. Se a gente parar de alimentar, o mal morre. Ah, Campete, mas o mal continua aí porque outros alimentam. Mas é com os outros, não é conosco. Ao contrário do bem, o bem vai existir para sempre, porque é da vontade de Deus. Se eu não me envolvo com o bem, quem vai se dar? Vai se dar? Sou eu. Vocês estão dizendo, né? É assim que funciona. Não que a lei seja punitiva, condenatória, mas ela é educativa, libertadora, nos dá a oportunidade da gente se desenvolver fazendo as melhores escolhas. E Jesus, o nosso Cristo de Deus, ele sempre está olhando por nós, vendo o que nós temos de melhor, com esperança, né, com o tempo. Então vejamos, a transição, a gente vai dar um intervalo, né? Por aqui 5 minutos. Que horas? 15 minutos. Ai, ótimo. Está 3h30. Tá. Então, a transição é caracterizada pelo quê? O que caracteriza a transição? Turbulência. Perturbações. Vem o mal, né, à tona. Perturbações do? Extirpar o mal.
Olha, o momento da transição revela o que, gente? O que a gente tem de mais íntimo. Vai revelar a nossa intimidade. O momento de transição é como se nós estivéssemos atravessando uma ponte. Vocês se lembram do livro Voltei? Lembra da ponte? Aquela ponte de luz? O que acontece ali, queridos? Havia um grupo, coordenados por quem? Bezerra de Menezes. E eles iam atravessar uma ponte. Essa ponte denotava o seguinte: vai passar de uma margem a outra. Até agora nós estamos aqui numa situação, cada um vai ter que seguir o seu destino, nós vamos ter novas oportunidades, então vamos seguir à frente. Ok? Então, beleza. Aí o que acontece? Quando eles vão atravessar essa ponte, lá embaixo da ponte, seres sofredores, lembra? Reclamando, pedindo ajuda. De repente, uma pessoa que estava um pouco mais atrás, ele começa a dizer que ele não tinha direito de atravessar aquela ponte. Ele não tinha condições. Ele não se achava merecedor. Por quê? Porque ele havia cometido um crime. E o que acontece? Bezerra de Menezes percebe. Ele reúne alguns daqueles ali, naquela travessia, se aproximam daquele ser, daquele homem, e Bezerra começa a conversar com ele. Meu irmão, você de fato cometeu um crime. Mas você depois se arrependeu. E se esforçou pelo restante da sua existência em fazer o bem. E você fez muita coisa boa. Então você tem merecimento de atravessar a ponte. Por isso que você está aqui, senão não estaria. Nós estamos em condições de atravessar a ponte? Se eu fosse morrer amanhã, eu estaria preparado? Eu tive um amigo muito querido, oro por ele todo dia. Ele já tinha lá, Rose, os seus 80 anos, na época. E eu perguntei para ele como é que ele estava. Sobélio era o nome dele. É o nome, né? Hoje está desencarnado. Aí ele disse assim: ah, meu filho, eu estou de mala pronta. As minhas malas estão prontas. Quando Deus me chamar, eu vou. Ele devia ter uns 80 anos. Desencarnou com 102 anos. Ou seja, ele viveu tudo que ele podia naquele hausto final, né, do fluido vital ali, impressionantemente. E eu já à época dizia para ele, eu falei: sou velho, o senhor está mais próximo aí, peça a Deus, por favor, avise ele que eu não estou com as malas prontas ainda. Vai passar desses mais de 2 décadas, vai perguntar: e agora, Campete, você está de malas prontas? Eu continuo não estando com as malas prontas. Então, se eu fosse desencarnar amanhã, eu estaria literalmente no sal, como dizem os adolescentes. Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que é preciso fazer para estar de malas prontas? Para fazer essa travessia nessa ponte de luz. Não basta considerar tudo como aprendizado? Não basta o quê? Considerar tudo como aprendizado. Tudo como aprendizado. Então eu vou contar uma história para o senhor e para nós aqui a gente ouvir. Vocês se lembram daquela história do palestrante? Que sempre estava fazendo a palestra
E sempre estava toda semana assistindo a palestra um senhor simples, lá no fundo do auditório. Não falava nada, entrava, né, assistia a palestra, depois ia embora, tomava passe e ia embora. E chegou um dia que eles não viram mais aquele senhor. Já era ancião, bem experiente. Aí ficaram sabendo que tinha desencarnado. Passou um tempo, o palestrante também desencarnou. Quando chegaram ao plano espiritual, o palestrante admirou-se, porque aquele senhor, tão simples lá, ninguém sabia quem ele era, ele tinha um nível espiritual, estava dotado de uma luz interna que o palestrante foi admirado. Nem o palestrante tinha aquela condição. Aí ele foi perguntar, mas o senhor, como é que o senhor conseguiu chegar nesse nível? Aí ele falou, meu filho, eu me esforçava por colocar em prática tudo aquilo que você estava falando. Então, tomar como aprendizado. Se for só teórico, não vale. Se for com a experiência prática do esforço de fazer o melhor, vale. E aí a gente pergunta, o que é fazer o melhor? O capítulo 6 do Evangelho responde para nós. Quando fala, aliás, o capítulo 6 tem também, o item 8, que a gente pode trazer daqui a pouco. Mas o capítulo 17, quando começa, ele vai falar da questão dos sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E associando com o capítulo 6, que é o advento do Cristo Consolador, quando diz assim, registrado em Mateus 28 a 30 do capítulo 11, ou seria o capítulo 17. Vamos tirar dúvida? Alguém está com a anotação aí? Olha, o capítulo 6, bem-aventurados os aflitos, é o 5º, o 6º é o capítulo que fala do Cristo Consolador, o jugo leve. Está em Mateus 11, 28 a 30, é 11 mesmo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. Que beleza de narrativa, né? Jesus trazendo esse consolo. Será que Jesus seria capaz de fazer alguma exigência para nós? O que vocês acham? Seria Jesus capaz de fazer alguma exigência? Pois descendente, vinde a mim, vós que estáis aflitos sobre mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, sou brando e humilde de coração. Será que Jesus seria capaz de fazer alguma exigência? Por favor. Seria ou não seria? Seria ou não seria, gente? Sim. Sim. Seria e fez. A única exigência para a gente realmente conseguir esse jugo leve, ou esse fardo leve, esse jugo suave, é aplicar a lei de Deus na nossa vida. E qual é essa lei? Amar a Deus de todo o coração. Coração. De todo o entendimento. E de toda a nossa alma. E amar ao próximo como a si mesmo. Olha lá. Aí a gente vai, nesse capítulo 6, lá para o item 8, no finalzinho. Que a gente aprende numa expressão tão bonita do Espírito da Verdade, num único parágrafo, como colocar as duas virtudes por excelência da nossa felicidade e plenitude na pauta, na nossa agenda diária. Quais são essas duas virtudes, gente? Que Jesus testemunhou primeiramente para depois nos ensinar. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que resgata o ensino moral do Cristo, os ensinos morais. Kardec aqui não se ocupa, como ele coloca no primeiro item da introdução, com
os atos comuns da vida do Cristo, a biografia, que até hoje você tem aí polêmica acerca dele. Não se preocupa com a questão dos milagres, das predições, das palavras que a igreja pegou para fundamentar os seus dogmas, mas ele se ocupa da quinta parte dos evangelhos, que são os ensinos morais. E esses ensinos morais são fundamentados em duas principais virtudes. Quais são elas? Humildade e caridade. Humildade e caridade. Jesus testemunha a humildade na simbologia do seu nascimento. Quando Jesus nasce, ele já traz a simbologia da humildade, porque ele nasce numa manjedoura, entre os animais. Não tinha sequer uma hospedaria entre os animais, entre as pedras, só ali com seus pais. Então, traz a humildade, ele testemunha. Ele, como príncipe, como rei, poderia ter tudo. Governador espiritual do Brasil, da terra, do mundo terra, né? Ele que construiu, criou a terra com Deus, desde o seu primórdio, 4 bilhões e 500 milhões de anos, poderia ter tudo, no entanto, ele renuncia. Então ele dá o exemplo da humildade. E depois ele vai ensinar a humildade, pelo menos em várias ocasiões, como o Sermão do Monte, começando com as chamadas bem-aventuranças. Quão felizes, quão alegres serão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a caridade, que é o amor em ação, é a própria revelação do Cristo. O amor, ele testemunhou, que ele amou o tempo todo, sempre com carinho, com tolerância, né, com indulgência, com perdão. Amou seus semelhantes sem nenhuma distinção, no verdadeiro sentido do amor em ação, que é a caridade, conforme traz a questão 886 de O Livro dos Espíritos, não é assim? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? É uma questão linda, belíssima, profunda. O Kardec queria saber como é o sentido da caridade. Qual é? Mas a caridade como Jesus a entendia, então profundamente. E aí o Espírito da Verdade vem e responde de maneira magistral em 3 pontos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. É o BIP famoso, né? Que é da época de alguns aqui. Não é da minha época, não. É da sua época? Não, a gente não usou BIP, né? Alguém chegou a usar aqui? O senhor também não usou? Ah, você usou. Ué, você não era um rapaz da TI, todo assim descolado? Desde aquela época já era TI, né? Ah, para que serviu o BIP mesmo? Explica para nós. Comunicação. O quê? Comunicação. Serviu a comunicação, para localização, né? Umas coisas assim, tal. A gente usava pendurado assim no cinto. Olha que coisa chique. Hoje o celular, né? O celular dá tudo para nós, o device, nesse aparelho. Bom, então, a gente tem a questão da benevolência indistintamente, a indulgência, que é a tolerância, e o perdão, que é uma forma de libertação fundamental. Jesus dá o testemunho dessa caridade até o último instante conosco, depois quando retorna. Porque ele vai dar o exemplo do perdão, testemunho e ensinamento. Quando crucificado, no seu último hausto, ele vai dizer: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha que incrível. Imagina o Cristo de Deus, nosso irmão maior, mais velho, preparando tudo para nós, para a gente ter essa moradia maravilhosa. E a gente aprontando já antes, durante a estada dele aqui, e até hoje a gente vive aprontando. Com as crianças rebeldes, imaturas, né? E aí, o item 8 do capítulo 6 vai dizer como é que a gente coloca, então, a humildade e a caridade na nossa agenda diária. E o Espírito da Verdade dá 2 palavras-chave para isso. Eu quero ver se vocês sabem. Uma começa com abnegação. Quando eu vi essa palavra, eu não sabia nem o que era. Alguém sabe o que é? O que é abnegação? É o quê?
Abrir mão das coisas. Abnegado é você renunciar ao outro, né? Oferecer a visão ao outro, em todos os sentidos. Né? Você se desapegar, se desprender, você ser abnegado. Eu pratico a humildade e a caridade se eu sou abnegado, se eu renuncio. E também a outra palavra começa com devotamento. Vocês estão muito inteligentes, né? Então, devotamento. Devotamento, se renúncia, né? Se a abnegação é renunciar, os devotado, que tem devotamento, é aquele que se doa. Que se doa. E quando perdoa, em todos os idiomas, assim nos ensina o teólogo, o estudioso Bert Holden, em qualquer idioma, perdoar significa doar-se. Renunciar a si próprio e doar-se ao próximo. Veja que coisa linda, a expressão da caridade. E também da humildade. Né? A renúncia, a abnegação e a doação de si mesmo é o devotamento. Então, para ser humilde e caridoso, a gente precisa ser abnegado e devotado. Será que a gente está fazendo isso? Nós estamos preparados para isso? Nós agora vamos fazer um intervalo e vamos sair com a seguinte questão para a nossa reflexão. Tá? A gente vai voltar e depois vai fazer algo mais prático aqui entre nós. Além das perguntas de vocês, que a gente vai bater um papo, eu queria fazer uma dinâmica ou outra aqui conosco. Tá? A pergunta é a seguinte. Nós estamos vivendo a transição planetária e estamos caminhando para o mundo de regeneração. Será que eu estou em condições de fazer essa travessia? O que é necessário para eu garantir a minha presença no mundo de regeneração? Vamos pensar sobre isso? Ok? Então vamos sair para o intervalo. Eu agradeço a presença de vocês até agora.